Em Cristo e amigos que nos acompanham. Queridos hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos para más una transmisión del Instituto Vida para Todos. Nós estamos na mensagem de número 23 da sequência da palavra profética, cujo título é Encher-se do Espírito. Estamos en el mensaje 23 de la palabra profética, cuyo tema es llenarse del Espíritu. A leitura da Bíblia é Efésios, capítulo 5, versículos de 18 até 21. Y la lectura bíblica, Efesios capítulo 5, de versículo 18 al 21. Que também essa mensagem é a terceira mensagem aqui na conferência em La Paz, Bolívia. Y este mensaje también es el tercer mensaje de la conferencia en La Paz, Bolívia. Portanto, nós estamos falando diretamente de La Paz, Por eso Bolívia. estamos aquí transmitiendo directamente de La Paz, Bolívia. O Senhor tem falado conosco e tem feito grandes obras aqui na Bolívia. El Señor ha hablado con nosotros y está haciendo grandes obras aquí en Bolivia. Muitos irmãos estão percebendo que a palavra profética é a palavra que vem de Deus. Y muchos hermanos se están dando cuenta de que la palabra profética es la palabra que viene de Dios. Essa palavra é aquela que sai dos dois bicos de ouro como o azeite dourado. Esta palabra es aquella que sale de los dos picos de oro, el aceite dorado. E esse azeite dourado, que é a palavra profética, vem alimentar um grupo de buscadores da palavra. Y esta palabra profética, ese aceite dorado que sale del depósito, ¿verdad? Es para alimentar a los buscadores. E nós falamos isso baseado na visão de Zacarias 4. Y hablamos esto basado en la visión de Zacarías capítulo 4. Porque as gotas do azeite dourado caem numa vasilha ou num vaso. Porque las gotas del aceite dorado, ellos caen en un envase, en un depósito. Graças a Deus que cada vez mais nós temos mais pessoas que apreciam a palavra. Gracias al Señor porque hay cada vez más personas apreciando esta palabra. Acredito que aqui na Bolívia haverá antes e depois dessa conferência. Yo creo que aquí en Bolivia, aquí es un hito que marcará un antes y un después. E a partir dessa conferência, eu acredito que todos os irmãos irão seguir de perto a palavra. Y creo que a partir de esta conferencia, todos los hermanos van a seguir de cerca esta palabra. Muitos serão dispensadores da graça. Muchos serán dispensadores de la gracia. São esse vaso que suprem como condutores para brilhar o candelabro de ouro. Este envase que sirve como conducto para hacer brillar el candelero. As igrejas daqui da Bolívia vão brilhar mais. Las iglesias aquí en Bolivia van a brillar más. A unidade se promoverá pela palavra. La unidad será promocionada por la palabra. E todas as ferramentas que Deus nos deu para levar à expansão da obra também irá prosperar. Y todas las herramientas que Dios nos ha dado para el avance de la obra van a prosperar. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós acreditamos muito. Nosotros creemos mucho que esse país vai se unir. Que este país se va a unir. Não pela política nem pela economia. Ni por la política ni por la economía. Mas se unir na esfera
da igreja, pero se unirá en la esfera de la iglesia, na esfera espiritual e celestial. en la esfera espiritual y celestial. Nós temos visto nesses dias que Deus não fechou o rio que saía do Éden. Hemos visto en esos días que Dios no cerró el río que salía del huerto del Edén. Por causa da queda do homem, o caminho para a árvore da vida foi fechado. Por causa de la caída del hombre, el acceso al árbol de la vida fue cerrado. Enquanto o homem não tiver condições de atender às exigências da glória de Deus, da justiça de Deus e da santidade de Deus, Mientras el hombre no pueda alcanzar y cumplir con las exigencias de la justicia, santidad y gloria de Dios, o homem não tem acesso a Deus el hombre no tiene acceso a Dios por meio da árvore da vida que é Cristo. a través del árbol de la vida que es Cristo. Mas damos graças a Deus que em Gênesis capítulo 2, além da árvore da vida, há um rio que saía do Éden. Pero en Génesis capítulo 2, además del árbol de la vida, hay un río que sale del huerto del Edén. Esse rio é para regar o jardim. Este río es para regar el huerto. E saía dali repartindo-se em 4 braços. Y de ahí salía y se dividía en 4 brazos. A intenção de Deus é mostrada nisso. Ahí se ve la intención de Dios. Ainda que o homem tenha rejeitado a árvore da vida Aunque el hombre haya rechazado el árbol de la vida e foi fechado o caminho para ele ter acesso a Deus, y el camino para el acceso a Dios fue cerrado, mas Deus não desistiu do homem. pero Dios no ha desistido del hombre. No tempo, o Verbo se fez carne. En el tiempo el verbo se hizo carne. Cristo, que é a palavra, Cristo, se que fez es la carne. palabra, se hizo carne. E essa palavra habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Y esta palabra habitó entre nosotros llena de gracia y de verdad. O rio da graça começou a aparecer aqui na terra, El río de la gracia empezó a surgir aquí en la tierra pela encarnação da própria palavra. por la encarnación de la palabra misma. Cristo é a palavra. Cristo es la palabra. Eu quero deixar vocês claros que a palavra é um veículo. Yo quiero aclararles que la palabra es un medio, es un vehículo. Cristo é um veículo para trazer Deus. Cristo es el vehículo para traer Dios, Cristo é um veículo para trazer a vida de Deus. para traer la vida de Dios. É o veículo para trazer a graça de Deus. Es el medio para traer la gracia de Dios. Ele viveu aqui cheio de graça e de verdade aqui na terra. Él estuvo aquí en la tierra viviendo lleno de gracia y de verdad. E os apóstolos viram a sua glória como do unigênito do Pai. Y los apóstoles vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mas ele morreu, Pero Él murió, mas ele ressuscitou. pero Él resucitó. E na ressurreição Deus o glorificou. Y en su resurrección Dios le glorificó. Deus enviou o seu Espírito para o homem. Dios envió su espíritu hacia el hombre. Porque Cristo se tornou o Espírito da realidade. Porque Cristo se hizo el espíritu de realidad. E hoje, como rio chegou até nós, Y hoy como un río llegó hasta nosotros. nós perdemos acesso a Deus lá no Jardim do Éden. Hemos perdido el acceso a Dios allá en el huerto del Edén. Mas Deus, através de Cristo e através do Espírito, chegou até onde nós estamos. Pero Dios a través de Cristo llegó hasta donde nosotros estamos. Não precisamos ir ao céu para buscar. No hay necesidad de ir al cielo para buscarle. A palavra do Evangelho chegou até nós. La palabra del Evangelio llegó hasta nosotros. A palavra da vida chegou até nós. La palabra de la vida llegó hasta E nós nosotros. cremos na palavra. Y nosotros hemos creído en la E a palabra. vida entrou em nós. Y la vida entró en nosotros. E do nosso interior estão fluindo rios de água viva. Y ahora de nuestro interior están fluyendo ríos de agua viva. Esse rio da graça vem nos alimentar. Este río de la gracia nos viene a alimentar. De manhã eu falei para os cooperadores, En la mañana en comunión con los colaboradores yo les dije, que fazer daqui para frente as igrejas da Bolívia, ¿qué harán las iglesias de Bolivia de aquí en adelante?
para que Deus possa fazer a sua obra aqui nesse país. para que Dios pueda hacer su obra aquí en este país. Nós precisamos ver, irmãos, que a palavra fará a obra de Deus. Necesitamos ver que la palabra hará la obra de Dios. E a palavra é um veículo. Y la palabra es un vehículo. Você sabia que todas as células do seu corpo anela pelo fluir da corrente sanguínea? Ustedes sabían que todas las células de tu cuerpo anhelan por el fluir de la corriente sanguínea, de la sangre. Todas as células do seu corpo funcionam com a nutrição que vem pelo sangue e também pelo oxigênio que chega. Todas las células de nuestro cuerpo, ellas sobreviven justamente por el suplir que viene en la sangre y por el oxígeno que también trae este fluir de la sangre. E os nutrientes e oxigênio trazem energia. Y esos nutrientes que están en la sangre y el oxígeno traen a ella energía. Faz com que todas as células funcionem. Hace con que todas las células funcionen. O seu corpo está vivo pela circulação do sangue. Tu cuerpo está vivo por causa de la circulación de la sangre. Que é sangue? ¿Qué es sangre? Sangue é um veículo. Sangre es un vehículo. É um veículo que traz a nutrição e traz oxigênio para todas as células do corpo. Que trae nutrición y oxígeno a todas las células del cuerpo. Quando o sangue parar de fluir, as células morrem. Cuando la sangre para de fluir, las células se mueren. As igrejas da Bolívia, se querem viver, Si las iglesias de Bolivia desean vivir, se querem permanecer vivas, si desean permanecer vivientes, fazendo a vontade de Deus, haciendo la voluntad de Dios, trazendo o Senhor de volta, trayendo al Señor de regreso, edificando o corpo de Cristo, edificando el cuerpo de Cristo, tem que enxergar que o sangue é a palavra. necesitan ver que la sangre es la A palabra. circulação do sangue é um veículo que é a palavra. La circulación de la sangre es un vehículo que es la palabra. É a palavra que traz a nutrição. Es la palabra que trae los nutrientes. É a palavra que traz oxigênio para que todos. trae oxígeno para todos. E nos fazem ficar vivos. Y nos hace vivientes. Nos dá alegria. Nos da gozo. Nos fazem fazer a vontade do Pai. Nos hace realizar la voluntad del Padre. E a obra de Deus nesse país prosperará. Y la obra de Dios en este país prosperará. Por isso, irmãos, assim como cada célula anseia pela circulação sanguínea. Así como cada célula en el cuerpo anhela por recibir la corriente sanguínea, Cada de nós deve anelar a palavra. cada uno de nosotros debe anhelar la palabra. Cada palavra traz luz, traz energia, traz nutrição, Cada palabra trae luz, energía, nutrientes. traz direção e faz a obra de Deus. Trae dirección y hace la obra de Dios. E pelo fluir do rio da graça, Y por el fluir del río de la gracia, nós temos Paulo em Efésios 3 como o dispensador da graça. tenemos en Efesios capítulo 3 a Pablo como este dispensador de la gracia. Falei ontem que o nosso Senhor Jesus era o dispensador da graça. Yo les hablé anoche que nuestro Señor Jesús era el dispensador de la gracia. Ele é a fonte que trouxe o manancial profundo até a terra. Él es la fuente, el manantial, Él es el manantial que trajo la fuente hasta la tierra, que brote de la tierra. Enquanto ele vivia na terra, da sua boca fluía a graça. Mientras él vivía en la tierra, de su boca fluía gracia. Mas ele teve de morrer para realizar a redenção pelos nossos Pero él pecados. tuvo que morir para realizar la redención por nuestros pecados. Mas graças a Deus, pela sabedoria de Deus, que na sua ressurreição, ele se tornou espírito que dá vida. Pero gracias a Dios en su sabiduría, en su resurrección, Él llegó a ser el Espíritu que da vida. Hoje, em espírito, o rio da graça flui aqui na terra. Hoy, por el Espíritu, el río de la gracia fluye aquí en la tierra. Mas Deus precisa de canal
da graça. Pero Dios necesita de canales de la gracia. Deus levantou o apóstolo Pedro no dia do Pentecostes. Dios levantó al apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Quando ele falava, era Deus falando. Cuando él hablaba, era Dios hablando. Levantou-se a primeira igreja, a igreja em Y Jerusalém. ahí se levantó la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. E com poder e autoridade, ele abriu a porta para o reino para os judeus que creram a entrarem no reino dos céus. Y con poder y autoridad, Él abrió las puertas del reino para los judíos, para que entraran en el reino de los cielos. E mais tarde, na casa de Cornélio, ele também abriu a porta do reino dos céus para os gentios. Y también más tarde, en Hechos 10, Él abrió la casa de Cornelio, la puerta a los gentiles. Assim formou-se corpo aqui na terra. Y así se formó un cuerpo en la tierra. Corpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Esse corpo de Cristo precisa do suprimento da graça. Este cuerpo de Cristo necesita el suministro de la gracia. Graças a Deus, depois de Pedro, Deus levantou a Paulo. Después de Pedro, gracias al Señor, Él levantó a Pablo. Paulo era o dispensador da graça para o mundo gentil. Pablo era el dispensador de la gracia para el mundo gentil. É por isso, queridos irmãos, que o evangelho chegou até nós. Y es por eso, por medio de eso, el Evangelio llegó hasta nosotros. Por meio de Paulo, o evangelho foi para a Galácia, foi para a Ásia e foi até Macedônia e por fim até Roma. Y a través de Pablo, primero el Evangelio llegó a Galacia, después Macedonia, Asia y después llegó hasta Roma. Quando Paulo falava, não era ele falando, era a palavra de Deus. Cuando Pablo hablaba, no era él hablando, era la palabra de Dios. E a palavra fazia a sua obra. Y la palabra hacía su obra. A graça fluía. Y la gracia fluía. A graça fluindo, queridos irmãos, muitos receptores da graça também se tornaram dispensadores da graça. Con la gracia fluyendo también muchos receptores, muchos recibían esta gracia, también llegaron a ser canales de la gracia. Nós não podemos ser depósito final da graça. Nosotros no podemos ser el depósito, el envase final de la gracia. Que só recebe a graça e não flui. Que solo recibe la gracia y no fluye. Se torna mar morto. Y se convierte en un mar muerto. Nós precisamos ser canais da graça. Necesitamos ser canales de la gracia. A palavra traz a graça, passa por nós. La palabra trae la gracia y pasa por nosotros. Encontra em nós a simplicidade e obediência para praticar a palavra. Y encuentre en nosotros simplicidad y obediencia para praticar la palabra. Essa graça abençoa outras pessoas. Y esta gracia bendice a otras personas. E a graça, ao passar por mim, Y la gracia cuando pasa por mí, a minha vida cresce, mi vida crece. amadureço Yo maduro. e a edificação acontece na Y igreja. la edificación ocurre en la iglesia. Com crescimento de vida, Con el crecimiento en vida, eu deixo de ser individualista, dejo de ser individualista, deixo de ser egoísta, dejo de ser egoísta, deixo de ser aquele homem peculiar que é difícil de se edificar com os outros. dejo de ser aquella persona especial que es difícil de tratar y relacionarse Mas con los demás. graças a Deus, pelo fluir da graça, a edificação da igreja está ocorrendo. Pero gracias al Señor por el fluir de la gracia, la edificación está ocurriendo. Mas não para por aí, o fluir da graça está trazendo a realidade na nossa vida. Y no para por ahí, el fluir de la gracia está trayendo otra cosa, la realidad en nuestras vidas. Fazendo da igreja novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Perdi aqui. Essa graça Esta gracia faz da igreja novo homem. hace de la iglesia un nuevo hombre. E novo homem é criado segundo Deus. Y el nuevo hombre es creado según Dios, Em santidade e justiça e santidade procedentes da en verdade. justicia y santidad que procede de la verdad. Nós, como homens caídos, não tínhamos justiça. Nosotros como hombres caídos no teníamos justicia, Praticávamos só injustiça. practicábamos solo la injusticia, Não tínhamos a santidade de Deus. no teníamos la santidad de Dios. A nossa vida era uma imundícia. Nuestra vida era sucia, una suciedad, Impurezas. eran impurezas. Mas, portanto, a nossa vida era buraco de falsidade, de ilusão. Nuestra vida era un hueco de falsedad
e ilusión. Mas graças a Deus, Cristo é a verdade. Pero gracias al Señor, Cristo es la verdad. Deus é a única verdade nesse universo. Dios es la única verdad en este universo. Não vai atrás das ideologias que hoje, ideologias pós-modernas que falam que a verdade é relativa. No vaya en pos, no siga el posmodernismo, esa filosofía que ahora dice que la verdad es relativa. Que está alterando o padrão do comportamento humano. Y eso está alterando el procedimiento, el comportamiento humano. Que a verdade vai mudando com o tempo. Que la verdad va cambiando con el tiempo. Você tem a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade. Ellos dicen, usted tiene tu verdad, yo tengo mi verdad. Isso tudo é mentira. Todo eso es mentira. Só Deus é a verdade. Solo Dios es la verdad. Deus é a única realidade nesse universo. Dios es la única realidad en este universo. Se você tem Deus, você tem a verdade. Si tienes a Dios, tienes la verdad. Se você não tem Deus, não tem a verdade. Si no tienes a Dios, no tienes la verdad. Por isso, agora, como novo homem, Deus está nos enchendo novamente da sua realidade. Y ahora, como el nuevo hombre, Dios está nuevamente llenándonos con su realidad. Deixando toda mentira, todas as impurezas. Dejando a un lado toda mentira e impureza. Falamos a verdade uns com os outros. Hablamos la verdad el uno con el otro. E a vida da igreja está se enchendo da realidade. Y la vida de iglesia se está llenando de realidad. As pessoas começam a ter confiança no nosso trabalho. Las personas empiezan a tener confianza en la obra que estamos haciendo. Um pequeno testemunho. Un pequeño testimonio. Acabamos de receber hoje de manhã Esta mañana recibimos recién esta mañana um comportor da região de Minas Gerais, un Brasil. corportor de la región ahí de Minas Gerais, un estado de Brasil. Estava fazendo comportagem num lugar e a comportagem não fluía. Estaba haciendo comportaje en un sitio y en ese lugar no estaba fluyendo. Então ele chamou o chefe da equipe e os dois oraram e o chefe da equipe pediu para ele mudar para outro lugar. Entonces él llamó al líder del equipo y conversó con él y ellos oraron y el líder entonces le encaminó para ir a otro lugar. Obediente, ele foi para outro lugar e encontrou um jovem, uma pessoa que era jovem ainda. Y en obediencia él fue a ese otro lugar y abordó ahí a un joven. Posso orar por você? Y le dijo, ¿puedo orar por usted? Sim, orou pela pessoa. Sí. La persona dijo sí y él oró por la persona. A pessoa foi muito impressionada, muito tocada pela oração. Y la persona fue muy impresionada, fue muy tocada a través de esta oración. Começou a perguntar que trabalho é esse que ele estava Y fazendo. empezó a preguntarle qué trabajo era ese, qué obra era esta que estaba haciendo. Qual é o projeto? ¿Cómo es este proyecto? Quem são eles fazendo esse trabalho nas ruas? ¿Quiénes son ellos que están haciendo ese Ficou trabajo en las calles? tão tocado pelas respostas. Y él quedó tan impactado por las respuestas. Ele comprou o equivalente a quase $2.000 em livros. Y este compró lo equivalente a casi $2,000 en kits de libros. Para abençoar outras pessoas. Para que eso sea de bendición para otras personas. Quando você tem a realidade, Cuando tienes la realidad, as pessoas percebem que você não fala falsidade. las personas se dan cuenta que usted no habla falsedad. E você ganha confiança das pessoas. Y ganas confianza de las personas. As pessoas percebem consistência no nosso trabalho. La gente ve algo sólido en nuestro trabajo. Aí investem no nosso Y trabalho. por eso invierten en nuestro trabajo. Mas a história não terminou aí. Pero la cosa no termina ahí. Depois que ele fez isso, Después que él hizo eso, perguntou para o comportor, você tem alguma necessidade que você deseja realizar? él preguntó al comportor, ¿y usted tiene algún objetivo, algún deseo que quieres alcanzar? Ele falou, não, eu só quero me casar. Él dijo, no, yo solo quiero casarme. E você já tem a noiva? Y él preguntó, ¿y ya tienes novia? Não, já tenho uma noiva. Él dijo, sí, ya tengo novia.
E onde está sua noiva? ¿Y dónde está tu novia? Falou, minha noiva também é uma missionária, fazendo o mesmo trabalho que eu estou Y mi fazendo. novia es una misionera como yo y está haciendo la misma obra que yo. Aí esse homem abriu o coração. Entonces este hombre abrió el corazón. Eu tenho algumas lojas de Deus- vestido para noivas. Yo tengo tiendas, algunas tiendas que hacen ropa para novias. Eu vou realizar seu casamento. Y yo voy a realizar tu matrimonio. Eu tenho um espaço de evento. Yo también tengo ahí un local para hacer eventos. Roupa, espaço, festa, tudo por minha conta. Ropa, el espacio, la fiesta, todo por mi cuenta. E eu vou separar 30 mil reais, que são Como 6 mil dólares. Y además voy a preparar como $6,000 para tu boda. Os nossos comportores são puros de coração. Nuestros comportores tienen un corazón puro. Eles não fazem por interesse. No hacen por interés. Eles não fazem por dinheiro. No lo hacen por dinero. Mas o Senhor também se lembra deles. Pero Dios también se acuerda de ellos. Isso é uma demonstração de que esse homem encontrou a verdade em nós. Esa es una prueba que este hombre encontró en nosotros la verdad. Encontrou consistência. Encontró algo consistente, sólido. Não é mentira o que eles estão fazendo. No es mentira lo que están haciendo. Graças a Deus. Gracias al O Señor. fluir do Rio da Graça está fazendo isso. El fluir del río de la gracia está haciendo esto. E não só isso, está fluindo e nos fazendo entrar, penetrar em Deus. Y no solo eso, también está haciendo algo más, haciéndonos penetrar en Dios. Deus é amor. Dios es amor. Amor é doação. Amor es donación. Muitos definem amor como aquela coisa romântica. Muchos definen amor como algo romántico. Capítulo 5 de Efésios, versículos 1 e 2. Efesios 5, 1 y 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Você só consegue imitar Deus se você é filho de Deus. Usted solo puede imitar a Dios si eres hijo de Dios. Porque não é uma imitação exterior. Porque no es una imitación externa, exterior. É algo de vida que você recebeu do Pai. Es algo de vida que has recibido del Padre. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Versículo Quanto 2. mais o rio da graça vem fluindo com a graça, com a verdade. Mientras más el río de la gracia viene fluyendo como gracia y E verdad, nós vamos tendo experiências cada vez mais profundas com Deus. y vamos teniendo experiencias cada vez más profundas con Dios. E Deus é amor. Y Dios es amor. E que é amor? ¿Y qué es amor? Não é aquela ideia romântica sua, não. No es aquella idea romántica que tienes. O amor, irmãos, é doação. El amor es donación. Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Cristo nos amó y a sí mismo se entregó por nosotros. E essa vida de amor está dentro de nós. Y esta vida de amor está dentro de nosotros. Quanto mais nós recebemos o fluir da graça, Mientras más recibimos el fluir de la gracia, nós vamos penetrando em Deus. vamos penetrando en Dios. Esse amor de Deus também nos faz uma pessoa, alguém que doa, Ese amor de Dios en nosotros también hace con que nosotros seamos alguien que dona, que se doa para outros, que se dona para otros. que faz comportor sair da sua comodidade e ir para a rua. ¿Qué es lo que hace que un comportor salga de la comodidad de su casa y vaya a la calle? É por amor, Es por amor, é doação, es donación, é entrega, es entrega, certo? ¿cierto? Não é por dinheiro, No es por dinero, é por amor. es por amor. Cristo nos amou Cristo nos amó e assim mesmo se entregou por nós. y así mismo se entregó por nosotros. E segunda parte, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Y la segunda parte del versículo 2, y como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A expressão do amor
tem duas partes. La expresión del amor tiene dos partes. A primeira parte é doação, é entrega. La primera parte es donación, entrega. Como você recebeu de Deus a graça. Como usted recibió la gracia de Dios la gracia, O amor de Deus faz com que você também doa a graça que você recebeu a el outros. amor de Dios hace que también usted done, usted se entregue. Isso é doação. Eso es donación. Mas por outro lado, quando você doa, Pero por otro lado, cuando usted se dona, você para Deus é como uma oferta ou sacrifício. para Dios eso es como una ofrenda y sacrificio. Deus, ao olhar você doando-se para outras pessoas, Cuando Dios le mira a usted donándose para otras personas, Deus vê um sacrifício sendo queimado no altar. Dios ve un sacrificio que está ardiendo en el altar. Ele sente o aroma Y suave. Él siente este aroma agradable. Para Deus, isso agrada a Deus. Este olor fragrante agrada a Dios. Comportores, vocês não só por amor alcançam as pessoas, Colportores, no solo por amor ustedes alcanzan a la gente, vocês agradam a Deus. ustedes también agradan a Dios. Por isso, irmão, devemos amar uns aos outros. Por eso, hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Aqui na Bolívia, Aquí en Bolivia, vamos deixar de lado diferenças. vamos a dejar a un lado las diferencias. Diferença entre povos, Diferencia entre pueblos, entre raças, de razas, etnias, etnias, posição social. posición social. Irmãos, vamos amar uns aos outros. Vamos a amar los unos a los otros, Como Cristo nos amou. como Cristo nos amó. E assim mesmo se entregou por nós. Y así mismo se entregó por nosotros. Isso será de aroma suave como um sacrifício de aroma suave para Deus. Eso será como para Dios un olor fragante. E mais ainda, quanto mais você desfruta desse rio da Y graça, mientras más usted disfruta de este río de la gracia, a verdade chega a você la verdad llega a ti e você vive com amor. y usted vive con amor. Mas você também encontra na profundidade da experiência com Deus luz. Y usted encuentra en la profundidad de tu experiencia con Dios, ahí viene luz. Deus é luz. Dios es luz. E não há nele treva nenhuma. Y en Él no hay ninguna tinieblas. Versículo 8 de Efésios 5. Y Efesios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andai como filhos da luz. Andad como hijos de luz. Nós hoje não só estamos na luz, nós somos a luz do Senhor. No solo nosotros estamos en la luz, nosotros somos la luz del Señor. E quem anda na luz, irmãos, produz fruto. Y aquel que anda en luz produce frutos. Por isso, queridos irmãos, quem anda na luz. Por eso, queridos hermanos, el que anda en luz, Em 1 João capítulo 1, quando fala que Deus é luz, en 1 de Juan, cuando dice que Dios es luz, ele fala das coisas tão básicas Él habla de cosas bien básicas. como que nós ainda podemos cair em pecado. Él habla, por ejemplo, ahí que aún podemos caer en pecado. Então nós precisamos confessar nossos Y pecados, que necesitamos confesar nuestros pecados. porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros para pecados purificar-nos de toda y injustiça. purificarnos de toda injusticia. Mas se nós dissemos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Pero si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios de mentiroso. Sabe o que significa isso? ¿Sabe qué significa eso? Significa se nós de fato vivemos na luz, Si de hecho vivimos en luz, nós conhecemos a nossa condição. conocemos nuestra condición, Nós sabemos quem nós somos. sabemos quiénes somos. Nós éramos pecadores que graça ganhou. Éramos pecadores que gracia ganó. Não temos nada para nos orgulhar. No hay nada en nosotros de que enorgullecernos. Não temos capacidade de fazer a obra de Deus. No tenemos capacidad de hacer la obra de Dios. Nós reconhecemos, irmãos, que tudo, nossa suficiência vem de Deus. Reconocemos que nuestra capacidad viene de Dios. Então, quem vive na luz nunca
orgulhoso ou arrogante. Aquel que vive en luz jamás es orgulloso o arrogante. Quem não vive na luz se torna um orgulhoso ou arrogante quando ganha algum tipo de poder. Aquel que no vive en luz, cuando gana algún tipo de poder, se vuelve orgulloso y arrogante. Que Deus nos faça todos humildes, Que Dios haga de todos nosotros humildes. porque nós vivemos na luz. Porque vivimos en la luz. Nós não somos nada, Nosotros no somos nada. somos menos que nada. Somos menos que nada. Paulo fala, eu sou pior dos Pablo pecadores, dijo, yo soy el mayor de los pecadores, menor dos santos, el menor de todos los santos. mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Nas igrejas da Bolívia, irmão, não terá orgulhosos, En las iglesias en Bolivia no habrá orgullosos, não terão arrogantes, no habrá arrogantes, porque todos nós andamos na luz. porque todos nosotros andamos en luz. Nós sabemos quem nós somos. Sabemos quiénes somos. Estamos servindo ao Senhor pela misericórdia. Estamos sirviendo al Señor es por su misericordia. Agora chegamos à mensagem de hoje. Ahora llegamos al mensaje de hoy. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús. versículo 15. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos andar como sábios, Vamos a andar como sabios, como aquelas 5 virgens prudentes, como las 5 vírgenes prudentes, remindo o tempo, ahí rimiendo, aprovechando bien el tiempo, porque os dias são maus. porque los días son malos. Vamos ganhar Vamos a ganar cada minuto. cada minuto, Que cada minuto da nossa vida seja útil para o Senhor. que cada minuto de nuestra vida sea útil al Señor. Ó Senhor Jesus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A melhor maneira, irmão, de andar como prudentes, como sábios, La mejor manera para que andemos como prudentes y sabios é conhecer a vontade de Deus. es conocer la voluntad de Dios. Se você não conhece a vontade de Deus, você vai viver como um nécio. Si usted no conoce la voluntad de Dios, vas a vivir como un necio. Mas, irmãos, capítulo 1 de Efésios, Pero el capítulo 1 de Efesios, versículo 11, Efesios 1:11, 1:11, como diz: como dice, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se você quer andar como sábio, Si tú quieres andar como un sabio, você precisa saber de uma coisa, que Deus não faz nada que não seja conforme o conselho da sua vontade. necesitas saber que Dios no hace nada apartado de lo que sea el designio de su voluntad. A vontade de Deus é a coisa mais forte nesse universo. La voluntad de Dios es la cosa más fuerte de este universo. Tudo poderá deixar de ser feito, mas a vontade de Deus não. Todo puede dejar de ser hecho, pero menos la voluntad de Dios. Nós lemos aqui em capítulo 1 de Efésios, versículo 5. Hemos visto Efesios 1:5, E nos predestinou para Ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 5. sim, é que travou aqui. Amém. Perdão, hermanos, que quero ler exacto. Amém. Efesios 1:5, predestinándonos para filiación
por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Tudo que Deus está fazendo é segundo o beneplácito de sua vontade. Todo lo que Dios está haciendo es según el beneplácito de su voluntad. Que é palavra beneplácito? É difícil traduzir. Esa palabra beneplácito es una palabra difícil de ser traducida. Em grego, eudokia. En griego es eudokia. Eudokia. Não sei como se pronuncia, pero eudokia ou eudokia, não sei. No sabemos si es eudokia, eudokia, pero es. Que significa prazer, satisfação, desejo e benevolência. Que significa satisfacción, placer, deseo y algo bueno, benevolencia. Pero en español es puro afecto de su voluntad, pero en portugués es beneplácito. Podemos entender um pouco essa palavra em Lucas 10, 21. Podemos entender un poco esta palabra usando Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Sí, Padre, porque así te agradó. Essa palavra agrado ou agradou Esta palabra agrado o agradó eudokia. es ou la eudokia. misma, eudokia. E isso é a mesma coisa em Mateus 11, né, versículo 25 a 26, a mesma passagem. Y Mateos 11, 25 es el mismo pasaje. Lucas 12, 32 também. Lucas capítulo 12, versículo 32 también. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Onde está o prazer de Deus? ¿Dónde está el placer de Dios? Em aquele que não confia na sua própria sabedoria. Está en aquel que no confía en su propia sabiduría. Em aquele que não confia na sua própria capacidade. Aquel que no confía en su propia capacidad. E Deus, então, não dá revelação para os instruídos e sábios desse mundo. Y entonces Dios no da su revelación a los sabios entendidos del mundo. Se você é um líder aqui na Bolívia Si tú eres un líder aquí en Bolivia e se julga sábio, y se considera sabio, Deus não vai revelar para você Dios essas no le coisas. va a revelar esas cosas a usted. Por isso, irmãos, ao Pai se agradou dar aos pequeninos. Al Padre le plació dar a los niños, a los pequeños. Ele ocultou aos sábios e instruídos. Él escondió de los sabios e instruidos, los entendidos. Por isso é importante nós nos humilharmos, Por eso es crucial que nos humillemos, nós nos arrependermos, que nos arrepintamos, que não dependamos mais do nosso conhecimento do passado, que no dependamos más de nuestro conocimiento del pasado, mas sejamos humildes de espírito, pero seamos humildes de espíritu, arrependidos diante do Senhor. arrepentidos delante del O Señor. Senhor se agrada disso. El Señor se agrada, tiene placer en O eso. Senhor vai revelar para vocês. El Señor se va a revelar a usted eso. Isso dá prazer para Deus. Esto le da placer a Dios. Então, voltando lá para Efésios, Entonces, volviendo a Efesios, então, beneplácito de sua vontade, do versículo 5, é, portanto, aquilo que lhe agrada, que lhe dá prazer, lhe dá satisfação, que é o desejo do seu coração. el beneplácito, el puro afecto de su voluntad, es aquello que le agrada, que le da placer, satisfacción, es el deseo de su corazón.
E qual é o mistério da vontade de Deus? ¿Y cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Está nos versículos 9 e 10. Está en los versículos 9 y 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as do céu e também as da terra. 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Irmãos, o que Deus quer, a vontade de Deus é uma. Lo que Dios quiere, hermanos, es una sola cosa. Ele quer encabeçar todas as coisas em Cristo. Él quiere poner todas las cosas encabezadas bajo la cabeza de Cristo. Aí a vontade de Deus é feita. Y ahí la voluntad de Dios está hecha. A solução da Bolívia, para a Bolívia, é essa. La solución para Bolivia es esta. Não é ter muitas cabeças, No es tener muchas cabezas, muitos comandos, no es tener muchos comandos, mas uma só cabeça. pero una sola cabeza. Encabeçados todos em Cristo. Encabezados todos en Cristo. E essa é a vontade de Deus. Y esta es la voluntad de O Dios. mistério da vontade de Deus é fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, as do céu, também as da terra. El misterio de la voluntad de Dios es esto, reunir todas las cosas bajo la cabeza de Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aí tudo está pronto, Ahí todo está listo, não é? ¿verdad? Há um só comando, Hay un solo comando, um só tocar da trombeta, hay un solo toque de trompeta, um exército só, un solo ejército, uma só obra, una sola obra, um só corpo, un solo cuerpo, uma só igreja, una sola iglesia, andando os irmãos para fazer a vontade de Deus, caminando para hacer la voluntad de Dios, debaixo do encabeçamento de Cristo. bajo el encabezamiento de Cristo. Irmãos, isso faz você andar como sábio. Esto hace con que tú camines como un sabio. Se você conhece a vontade de Deus, faz de você um prudente. Si tú conoces la voluntad de Dios, eso convierte a ti en alguien prudente. Aí vou entrar no versículo 18. Entonces vamos al versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual, capítulo 5 de Efésios, tá? Eso, Efesios 5, 18. E não vos embriagueis... espera um pouquinho só. Vamos lá, antes de entrar em versículo 18. Antes de entrar al versículo 18, una cosita más. Você quer agradar a Deus? ¿Quieres agradar a Dios? Quem não quer agradar a Deus? ¿Y quién no desea agradar a Dios? Todos nós queremos agradar a Deus. Todos queremos agradar a Dios. Se quer agradar a Deus, irmãos, faça a sua vontade. Si usted quiere agradar a Dios, haga su voluntad. Mateus 6:10. Mateo 6, 10. A oração que o Senhor nos ensinou a fazer. La oración que el Señor nos enseñó. Qual é? ¿Cuál es? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, versículo 9. Mateo 6, 9. Vosotros, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Se tem uma coisa que não agrada a Deus, é a sua vontade não conseguir ser feita. Si hay algo que no le agrada a Dios, es cuando su voluntad no es hecha. Se a vontade de Deus não consegue ser feita por meio de mim, esse canal, Si la voluntad de Dios no logra ser hecha a través de mí, de este canal, eu estou andando como nécio. yo estoy caminando como un necio. Mateus 7, 21. Mateo 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a única coisa que agrada a Deus é fazer a sua vontade. Por eso tenemos que entender, hermanos, que lo único que agrada a Dios es cuando hacemos su voluntad. Por isso você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. Por eso necesitas comprender cuál es la voluntad del Señor. Mateus 12, 50. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Jesus veio aqui na terra não para fazer a sua própria vontade. Jesús vino aquí en la tierra no para hacer su propia voluntad. João 4, 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O que nós estamos fazendo aqui? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Qual é a nossa comida? ¿Cuál es nuestra comida? Nossa comida, irmão, consiste em fazer a vontade do Pai Nuestra comida es hacer la voluntad del Padre e realizar a obra de y Deus. acabar y realizar su obra. Capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Na forma porque ouço, julgo. Según oigo, así juzgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 6:38. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por isso, irmãos, se nós queremos ser agradáveis, queremos agradar ao Pai, si queremos ser agradables, agradar al Padre, vamos fazer a vontade dele. necesitamos hacer su voluntad. Mas como fazer a vontade dele se você não sabe qual é? ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si tú no sabes cuál es? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 2 Corintios 5, 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Portanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Agradar a Deus é fazer a vontade de Deus. Agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Então, vou fazer um resumo até agora. Voy a hacer un pequeño resumen de hasta ahora. Temos recebido a palavra como um veículo que nos deu acesso a Deus por meio de Cristo. Hemos recibido la palabra como un vehículo que nos dio acceso hasta Cristo. Isso é graça. Esto es gracia. Estamos sendo enchidos das riquezas insondáveis de Cristo, Estamos siendo llenados de las riquezas inescrutables de Cristo, resultando em nosso crescimento em maturidade que resulta en nuestro crecimiento y madurez para a edificação do corpo de Cristo. para la edificación del cuerpo de Cristo. E também a igreja está sendo enchida com a verdade, saturando cada parte com a realidade de Deus. También la iglesia está siendo llenada con la verdad y siendo empapada con cada parte con la realidad de Dios.
E assim andamos em amor e andamos na luz, Y así andamos en amor y andamos en luz, como filhos amados e como filhos da luz. como hijos amados y hijos de la luz. Então, nosso viver hoje é amar os irmãos Entonces nuestro vivir hoy, hermanos, es amar a los hermanos como doação e como sacrifício a Deus. como donación y también como un sacrificio E a Dios. vivemos na luz sempre mantendo o nosso coração puro e humilde. Y vivimos en luz manteniendo siempre nuestro corazón puro y humilde. E a fim de agradar a Deus e fazer a sua vontade, vamos continuar a andar no fluir do rio da graça, andando no Espírito. Y para agradar a Dios y hacer su voluntad, hermanos, continuemos, sigamos andando en el fluir del río de la gracia, andando en el Espíritu. Amén. Não sei se vocês perceberam. No sé si se han dado cuenta, Nós começamos com andar na graça, hemos empezado con andar en la gracia, recebendo o rio da graça. recibiendo el río de la E a gracia. graça nos leva para a Y verdade. la gracia nos lleva a la verdad. E a graça e a verdade nos leva para o amor. Y gracia y verdad nos lleva al amor. E no amor, Deus, Ele nos leva para a luz. Y en el amor Él nos lleva a la luz. É tudo que Deus quer nos dar, isso é graça, verdade, amor e luz. Y eso es todo lo que Dios quiere nos dar, es gracia, verdad, amor y luz. Porque amor e luz é próprio Deus. Porque amor y luz es Dios mismo. Nós estamos na profundidade de Deus. Estamos en la profundidad de Dios. Então, como daqui para frente devemos andar? Entonces, ¿cómo debemos andar de aquí en adelante? Para agradar a Deus, Para agradar a Dios. para fazer a vontade de Deus. Para hacer la voluntad de Dios. Irmãos, você não sabe exatamente qual é a vontade de Deus no seu dia a dia. Quizás usted no sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios en tu día a día, Mas o Espírito sabe. pero el Espíritu sabe. Então, qual é o segredo, irmãos, de mantermos nesse fluir, mantermos nesse andar? Entonces, ¿cuál es el secreto para mantenernos en este fluir, en este andar? Vivendo para agradar a Deus, fazendo a sua vontade. Viviendo para agradar a Dios y haciendo su voluntad. Daí, agora é andar no Espírito. Ahora es andar en el Espíritu. Agora posso entrar no versículo 18. Ahora puedo entrar al versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, Y no os embriaguéis con vino en el cual, un ratito, amén. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, Mas sed llenos del Espíritu. enchei-vos do Espírito. Amén. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque a nossa vida humana, vivendo na insensatez, Porque nuestra vida humana, viviendo de manera insensata, é uma busca frenética e inconstante do vinho desse mundo. es una búsqueda desenfrenada y constante por el vino de este mundo. E nada nos satisfaz. Y nada nos satisface. Até hoje estamos sendo enganados pela concupiscência. Hasta ahora estamos siendo engañados por la concupiscencia. Por isso, irmão, não nos embriaguemos com vinho. Por eso no nos embriaguemos con vino. O vinho, ele agrada ao coração do homem, ele deixa o homem alegre. El vino agrada el corazón del hombre, lo deja contento, Tem a sua utilidade. tiene su propósito, sirve para algo. Salmo 104:15 fala disso. Por eso el Salmo 104 nos habla de esto. 104:15. 104:15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. São três coisas que o homem precisa para viver. Son tres cosas que el hombre necesita para vivir. E o vinho alegra o coração do Y homem. el vino alegra el corazón del hombre. Levítico 10, versículo 9. Levítico 10, 9. Ali diz que o sacerdote que entrar na tenda da congregação para servir ao Senhor não deve beber da vinho e nem bebida forte.
Ahí dice que tú, tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. E também em Números, capítulo 6, versículo 3. E também Números, capítulo 6, versículo 3. Aquele que fizer voto do nazireado para servir ao Senhor por um período ou por o resto da sua vida. Aquele que hacía un voto de nazireato para servir a Dios por un tiempo o por toda su vida, Ele não deve beber vinho e nem bebida forte. él no debía beber ni vino ni vinagre de sidra. Provérbios 20, versículo 1. Proverbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Todo aquele que por eles é vencido não é Y sábio. cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Eclesiastes 10, 19. Eclesiastés 10, 19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Isso quer dizer, irmãos, a vida humana de um insensato é motivada por isso. Eso quiere decir que la vida humana de un insensato, un necio, es motivada por esas cosas. Motivado por comer junto, banquete, La motivación es banquetes, comer juntos, banquete com os amigos, com a banquete con los família, amigos, la familia, para rir, para reír, se alegrar. se gozar ahí, Aí toma o vinho, ahí toma el o vino, vinho deixa você y el alegre. vino te deja alegre, E no fim de tudo, irmãos, é dinheiro que compra tudo isso. y al final de todo es el dinero que compra todo eso. Sem dinheiro você não tem banquete, não tem vinho. Sin dinero no hay banquete, no hay vino. Então você corre atrás do dinheiro. Entonces corre detrás del dinero Você vira escravo desse y se mundo, vuelve esclavo de este mundo, insensato, insensatez, não tem insensato, tempo para o Senhor, sin tiempo para el Señor, não faz a vontade do no Senhor. hace la voluntad del Señor. Então, como devemos fazer, irmãos? Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? O que fazemos? ¿Qué hacemos? Não nos embriaguemos com vinho, No nos embriaguemos con vino, no qual há dissolução. en lo cual hay disolución. Às vezes o vinho pode ser coisas maléficas, como prazer do pecado, álcool, drogas. A veces el vino es algo dañino, ¿verdad? Como bebida, alcohol, drogas, y etcétera. Mas o vinho também pode ser coisas legítimas, você Pero- buscar felicidade no seu casamento, Pero a veces el vino son cosas legítimas, como buscar la felicidad en su matrimonio. como aquela mulher samaritana buscou felicidade através de 5 maridos e não encontrou. Como aquella mujer samaritana que buscó la felicidad en su marido, tenía 5 y aún no había encontrado. Felicidade na sua família, na Felicidade. música, na cultura. Felicidad en su familia, de la cultura, la música. Mas, irmãos, isso ainda é a vida de um insensato. Pero todo eso aún es la vida de un insensato. Vamos viver como sábios, Vivamos como sabios, compreendendo a vontade do Senhor. comprendiendo, entendiendo la voluntad del Señor. De que maneira? ¿Cómo? Andando no Espírito. Andando en el Espíritu. Ó Senhor Jesus! Oh, Señor Jesús. Tem muita coisa que eu deixei de falar. Hay varias cosas que salté aquí. Agora, irmãos, vamos voltar lá para Efésios 5. Aqui nos revela uma coisa, como nos encher do Espírito. Y aquí nos revela algo. Vamos a Efesios 5. ¿Cómo llenarse del Espíritu? Versículo 19. Versículo 19. Jones, você vai gostar. Jones, a ti te va a gustar. Como nos encher do Espírito? ¿Cómo llenarnos del Espíritu? Falando entre vós. Hablando entre vosotros. Aqui fala, falando entre vós com
salmos, na verdade a sequência não é essa, tá? Se você for texto grego, ele é falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. La secuencia correcta de este versículo es salmos, himnos, cánticos espirituales. Mas é falando. Pero aquí empieza con hablando. Falando. Hablando. Lembre-se que naquele tempo não havia nada nas mãos deles impressa. Acuérdese que en aquel tiempo no había nada impreso en la mano de los hermanos. A imprensa foi inventada no século XVI. La imprenta fue inventada en el siglo XVI. E entre os judeus, eles passavam a escritura, era através de copistas que copiavam, né, as escrituras em peles de carneiro. Y entre los judíos, ellos tenían algo escrito a través de los copistas, ¿no? Como escribas, que estaban copiando aí em piel de carneiro. Então a igreja no tempo de Paulo não tinha nada na mão impressa. La iglesia en el tiempo de Pablo no tenía nada en sus manos, nada impreso. E salmos, hinos e cânticos espirituais, eles sabiam de memória, de cor. Y salmos, himnos, cánticos espirituales eran cosas que ellos sabían de memoria. Vocês sabiam que nas sinagogas a escritura né, antigamente não tinha nada impresso. Ustedes saben, las sinagogas antigamente no había nada impreso. Na sinagoga tem alguns rolos Lo que había en las sinagogas eran algunos rollos que os copistas fizeram que aquellos que copiaban habían hecho. e deixaram nas diferentes sinagogas. Y ellos dejaban esos ejemplares en diferentes sinagogas. Mas na igreja não tinha a Bíblia impressa, Pero en la iglesia no había la Biblia impresa. nem a carta de Paulo impressa. Ni la carta de Pablo impresa. Então, o único recurso que eles tinham de falar entre eles, irmãos, é pela memória. Então, Salmos, hinos e cânticos espirituais. Entonces el único recurso que ellos tenían era usando su memoria para hablar los salmos, himnos y cánticos espirituales. Irmãos, esse é o broto da imersão da palavra. Hermano, este aquí es el origen de la inmersión en la palabra, del sumergirse en la palabra. Hoje nós temos papel impresso. Hoy tenemos papel impreso. Nós aquí. temos a Bíblia impressa. Tenemos la Biblia impresa. E nós temos até no nosso celular. Y tenemos en nuestros celulares Facilmente os esboços das mensagens, as notas das mensagens já estarão no nosso celular. con facilidad tenemos aquí los bosquejos, los apuntes de los mensajes están aquí disponibles en nuestro celular. Ora, se nós temos tudo isso disponível para nós, que eles não tinham na época, Hermano, si nosotros aquí tenemos todo esto disponible para nosotros y allá ellos no lo tenían, por que não fazer isso falando entre nós? ¿por qué no hacemos esto hablando entre nosotros? Aqui está a prova bíblica da imersão na palavra. Aquí está la prueba bíblica del sumergirse en la palabra. Amém? Amén. É bíblico. Es bíblico. Vamos falar entre nós. Vamos a hablar entre nosotros. De vez em quando paramos e cantamos. A veces paramos y cantamos. Louvamos. Alabamos. E falamos de Y novo. volvemos a hablar. Isso nos faz encher-se do Espírito. Eso nos hace llenarse del Espíritu. Irmão, essa vida muda casamentos. Esta vida cambia matrimonios. Você acredita? ¿Ustedes creen? Pueden creerlo. Tem um cooperador que mora nos Estados Unidos. Hay un colaborador que vive en Estados Unidos. Ele foi para a conferência internacional, a última. Y él fue a la conferencia internacional ahora en septiembre. Ele ganhou tanto da imersão na palavra. Y él ganó mucho de ese asunto del sumergirse en la palabra. Ele voltou para casa, ele praticou na sua própria casa. Y él volvió a su casa y practicó en su casa, en su misma casa. Ele tem uma filha adolescente Él tiene una hija adolescente com problemas sérios. con serios problemas, Consulta a psiquiatras, con consulta incluso a psiquiatra, muitas dificuldades. muchas dificultades.
e tem um filho tímido. y tiene un hijo que es muy tímido. Vocês acreditam? Ustedes pueden creer Ele fez a imersão na palavra com seus filhos. que ese colaborador practicó el sumergirse en la palabra con sus hijos. Semana passada eu estava lá. Y la semana pasada yo estuve ahí. Acho que o Julio sabe, na despedida nós tivemos uma cena. Creo que Julio se acordará, tuvimos una cena ahí despidiéndonos. O Daniel me disse Y Daniel me dijo que a filha falou para ele que a imersão na palavra que su hija le dijo a él que el sumergirse en la palabra valeu muito mais do que os remédios que deram para ela tomar. valió mucho más que las medicinas que ella tomó. Hoje ela está alegre. Hoy ella está contenta. A libertou. Eso la libertó. E o filho, eu acho que de 11 anos, não sei se eu estou certo. No de sé 11 anos, exactamente, pero creo que el hijo tenía 11 años. todo tímido veio me procurar naquele dia. Tímido y me vino a buscar. Irmão Pedro, queria que você soubesse Hermano Pedro, quería que usted supiera que a imersão na palavra me salvou. que el sumergirse en la palabra me salvó. Irmãos, eu sei que essa prática está salvando casamentos. Yo sé que esta práctica está salvando matrimonios. É muito melhor, irmãos, do que eventos falando, como é que fala? Encontro de casais. Eso es mucho más efectivo que encuentros de matrimonios. Imersão na palavra. Y sumergirse en la palabra. Porque nos faz viver no Espírito. Porque nos hace vivir en el Espíritu. Falando entre vós com salmos, né? Hinos, cânticos espirituais e louvando, cantando e louvando de coração ao Senhor. Hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en nuestros corazones. E dando sempre graças ao Senhor Versículo 20, dando siempre gracias por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ó Senhor, não é maravilhoso, irmão? Oh Señor, ¿no es maravilloso? Quem está no fluir dessa graça, irmãos? Aquel que está en el fluir de esta gracia, Quem é sábio para fazer a vontade do Pai? aquel que es sabio para hacer la voluntad del Padre, Enchendo do Espírito na palavra profética. llenándose del Espíritu con la palabra profética. Na palavra de Deus, na Bíblia, em tudo que nós tivemos. En la palabra de Dios, en la Biblia, en todo lo que esté a nuestro alcance. Irmãos, as pessoas que vivem dessa forma sabem que a sua vida toda está debaixo do arranjo de Deus. Los que viven de esta manera saben, están conscientes de que sus vidas están bajo el arreglo divino. Ele não vive achando que as coisas que acontecem com eles são fatalidades. Él no queda pensando que las cosas que le suceden son casualidades, fatalidades. Que azar, ¡Uy, qué pena! Qué ou azar, que sorte. ¡Qué mala suerte! Não, isso tudo está nas mãos de Deus. No, todo está bajo las manos de Dios. Há um trono no céu Hay un trono en el cielo e alguém está sentado lá. y alguien está sentado en el trono. Deus está no comando de tudo. Dios está en el comando de todo. Não olha para a sua vida, que azar. No mires a tu vida, ¡ay, qué mala suerte! Minha vida está uma lástima. ¡Ay, qué lástima mi vida! Mas se você viver fazendo a vontade de Deus, Pero si tú vives haciendo la voluntad de Dios, irmãos, você nunca vai murmurar. nunca vas a murmurar. Você vai dar graças a Deus. Vas a dar gracias a Dios. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, 19, como fala? Vamos 1 lá. Tesalonicenses 5, 18 y 19, ¿qué dice? Oh, Senhor Jesus. Amén, Señor. Isso tudo está acontecendo conosco. Vou ler desde o versículo 16. Todo esto está sucediendo con nosotros. Voy a empezar con el versículo Quem- 16. Quem está no fluir da graça, quem está fazendo a imersão na palavra, Porque quien está en el fluir de la gracia, haciendo inmersión en la palabra, está alegre. está contento. Regozijai-vos sempre. Aquí dice, estad siempre gozosos, Orai sem cessar. orad sin cesar. Em
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Não apagueis o espírito, No apaguéis el espíritu, al espíritu. não desprezeis a palavra profética. No menospreciéis la palabra profética. Amém? Amén. Então vamos voltar para o último versículo, versículo 21. Ahora volvamos al último versículo, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios. Efésios 5. Amén. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A vida da igreja que está no fluir da graça. En la vida de la iglesia que está en el fluir de la gracia, Nós vivemos, irmãos, sujeitando-nos uns aos outros. vivimos sujetándonos, sometiéndonos unos a otros. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Por um lado, os mais jovens devem obedecer, serem submissos aos mais velhos, como em 1 Pedro 5. Como en 1 Pedro 5, los jóvenes deben someterse a los mayores. Podemos ler 1 Pedro 5:5. Podemos leer 1 de Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Igualmente, jóvenes, es 5:5, ¿no? É 5. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eu queria dizer para os mais jovens, A mí me gustaría dirigir una palabra a los más jóvenes. a era presente é a era final. Esta era actual es la era final. Nesta era final, Deus precisa levantar e está levantando um exército de jovens santos. En esta era final, Dios necesita y está levantando un ejército de jóvenes santos. Esta era é a era dos jovens. Esta era es la era de los jóvenes. Salmos 2. En Salmos 2, Deus fez uma declaração forte para Satanás, Dios hizo una declaración fuerte para Satanás. que Lúcifer achou que Deus iria precisar dele para governar as criaturas. Porque Lucifer, Lucero, ¿verdad? Él pensaba que Dios iba a necesitar de él para poder gobernar. Mas Deus não o usou para isso. Pero Dios no le usó para esto. Então ele mesmo quis se exaltar o seu trono. Y él mismo quiso ensalzarse su propio trono. E com negociações e comércio, ele ganhou um grupo grande de seguidores. Y con negociaciones y comercio, él ganó un gran grupo de seguidores. Rebelou-se contra a autoridade de Y Deus. se rebeló contra la autoridad de Dios. E quando veio a humanidade, ele também contaminou a humanidade. Cuando vino la humanidad, él también contaminó la humanidad. Ele usou Nimrod para estabelecer o governo humano totalmente independente do governo de Deus. Y él usó a Nimrod para establecer un gobierno humano totalmente independiente de Dios. Salmos 2 fala disso. Salmo 2 nos habla de eso. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? E os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor Deus e contra o seu ungido Cristo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Os governos humanos querem romper de vez com qualquer ligação que tenha com Deus e com a palavra de Deus. Los gobiernos humanos quieren romper de una vez por todas cualquier conexión, cualquier ligación que tenga con el gobierno de Dios. Mas nesse salmo, Deus declarou a quem Ele escolheu para governar as nações. Pero en este salmo Dios declara quién es su elegido para gobernar las Versículo naciones. 6. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Deus declarou, Deus colocou Cristo como rei, e Ele vai concretizar, Ele vai realizar isso. Dios declaró, Dios puso a Cristo como rey y Él lo va a realizar. Versículo 8, o pai fala para o filho: Filho, pede-me, pede-me, Y en el versículo 8 el padre le dice al hijo, pídeme hijo, pídeme, que eu te darei as nações por herança, y te daré por herencia a las naciones, e as extremidades da terra por tua possessão. y como posesión tuya los confines de la tierra. Com vara de ferro as regerás, Las quebrantarás con vara de hierro, e as despedaçarás como vaso de oleiro. y como vasija de alfarero los desmenuzarás. E Salmo 110 Y el Salmo 110 é o cumprimento dessa promessa. es el cumplimiento de esta promesa. Desde o versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Irmão, Sião é a igreja. Hermanos, Sión es la iglesia. É a igreja de Filadélfia. Es la iglesia en É a Filadelfia. igreja dos vencedores. La iglesia de los vencedores. É a igreja que luta pelo reino. Es la iglesia que lucha por el reino. Versículo 3: Apresentar-se voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder. Versículo 3. Sí, es que la versión española aquí es medio diferente. Bueno, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Chegou o momento da aurora. Llegó el momento de la aurora. Estamos quase no raiar do dia. Estamos casi empezando la aurora, el día amaneciendo. Para Deus fazer Cristo governar sobre todas as nações, Deus prometeu esse exército. Para que Cristo pueda entonces gobernar todas las naciones, el Padre le prometió al Hijo este ejército. Esse exército vai cair do céu como gotas do orvalho. Ese ejército va a caer del cielo como gotas del rocío. Realmente eu não entendo como de repente o Senhor fez cair tantas gotas de crianças, adolescentes e jovens. Yo tampoco comprendo cómo es que de repente, de un momento a otro, Dios hizo caer tantos niños, adolescentes y jóvenes. Irmãos, isso é um milagre. Ese es un milagro. Esse é um momento para todo mundo se voltar para o mundo. Ese es un momento donde todo el mundo se está volviendo al mundo. Com ideologias, com forte pressão. Con ideologías, con fuerte presión. Mas Deus está concretizando a profecia. Pero Dios está concretando su profecía. A região do Brasil, na Bahia, Hay una región de Brasil, Bahía, uma das últimas regiões também precisa dar virada. una de las últimas regiones que necesitaba hacer un giro, un vuelco. Quando os líderes viraram, trocaram chip, Cuando los líderes ahí cambiaron su chip, sabe o que aconteceu primeiro lá? ¿sabe qué es lo primero que sucedió ahí? Formou-se um exército de adolescentes. Se formó un ejército de adolescentes. Os adolescentes comandaram a virada. Los adolescentes están comandando el vuelco. Na Bolívia, En Bolivia. eu espero
que Deus levante um grupo de jovens Yo espero que Dios levante un grupo de jóvenes, jovens maduros, jóvenes maduros, entre 30, eu tinha falado até 45 anos. entre 30 y yo había dicho un tope de 45 años. Agora estendi para 50. Ahora lo ensanché para 50. Então, os jovens de 30 e 50 anos já têm uma certa vivência, Los jóvenes entre 30 y 50 años ya tienen cierta experiencia de vida, podem assumir pueden, as operações da obra do Senhor. ellos pueden hacerse cargo de las operaciones de la obra del Señor. Podem colocar ombro. Pueden poner su hombro. Vamos carregar a arca. Vamos a cargar el arca. Quantos aqui são dessa faixa de 30 a 50 ¿Cuántos anos? aquí Põe-se de están entre pé. 30 y 50 años? Pónganse Pónganse de de pé, pie, párense pónganse de por pé. favor. Párense todos los que tienen entre 30 y 50 años. No tenga miedo de mostrar su edad, hermano. A ver, entre 30 y 50. Vocês são os valentes de Davi, Ustedes son los valientes de David, totalmente cúmplices totalmente cómplices com Davi. con David. Eu estou falando espanhol, né? O Senhor precisa de vocês, El Señor les necesita, totalmente alinhado com a palavra, totalmente alineados con la palabra, com o encargo do Senhor, con la carga del Señor, cheios do Espírito, llenos del Espíritu, imersos na palavra, sumergidos en la palabra, praticando as ferramentas. practicando las herramientas. Deus conta com você. Dios cuenta con ustedes. E cabe a vocês envolverem os mais jovens. Y es una incumbencia para ustedes involucrar a los que son más jóvenes que ustedes. Envolver os adolescentes, Involucrar los adolescentes, os kids, los kids, los niños, as crianças. los niños. O Senhor vai levantar um exército fabuloso aqui na Bolívia. El Señor va a levantar un ejército fantástico aquí en Bolivia. E eu quero crer nisso. Y yo quiero creer en eso. Claro, primeiro, Claro, primero vocês precisam aprender a obediência, necesita aprender la obediencia, humildade. la humildad. Deus resiste aos soberbos, Dios resiste a los soberbios, mas Ele dá graça aos pero da humildes. gracia a los humildes. Vocês devem ser os primeiros a conhecerem a linha de autoridade de Deus. Ustedes deben ser los primeros en que conocen la línea de autoridad de Dios. Encabeçamento. Encabezamiento. Mas por outro lado, Pero por otro lado, vocês precisam ser totalmente com o encargo do Senhor. necesitan ser totalmente uno con la carga del Señor. Vocês precisam ser aqueles que estão imersos na palavra profética, Necesitan ser aquellos que están sumergidos en la palabra profética, alinhados com a vontade do Senhor, alineados con la voluntad del Señor, com tudo que o Senhor quer fazer aqui na Bolívia, con todo lo que el Señor quiere hacer aquí en Bolivia, começando pela palavra profética, comenzando por la palabra profética, em seguida SEAP. y luego enseguida CEPEB. Vamos levantar muitas equipes de comportores dinâmicos. Vamos a levantar muchos equipos de comportores dinámicos. Vamos influenciar as igrejas com esse ambiente, Vamos a influenciar las iglesias con este ambiente, enchendo-nos do Espírito. llenándonos del Espíritu. Fazemos assim a vontade do Senhor. Así haremos la voluntad del Señor. E aí, irmãos, não só os mais jovens submetem-se aos mais velhos, Así, no solo los más jóvenes se someten a los mayores, mas precisamos aprender também a sujeitar-nos uns aos outros. pero necesitamos también someternos los unos a los otros. Respeitar a porção que o outro tem, ainda que seja mais jovem, Respetar la porción que el otro tiene, aunque sea más joven, para que a igreja possa ser edificada. para que la iglesia pueda ser edificada. Que o Senhor pode voltar logo. Y el Señor para poder volver pronto. Essa é a minha palavra Esta es mi palabra para vocês para aqui na ustedes Bolívia. aquí en Bolivia. Para frente, vamos! ¡Adelante, vamos! Aleluya.